Abra sua Bíblia comigo em Cântico dos Cânticos. A você que está em casa pela internet, a você que vai assistir depois nos vídeos, em alguma rede que nós possamos estar de televisão, que o Senhor te abençoe. A você que nos acompanha pela Rede Super, que o Senhor te guarde e que o Senhor te pegue aí onde você estiver, em nome de Jesus. Aleluia. Nossos dias de admiração acabaram. Nós vamos entrar em dias de reverência e respeito. Salomão, ele causou admiração na rainha de Sabá, mas Daniel causou respeito em Nabucodonosor. Então assim, a admiração você causa quando você tem muita coisa para mostrar. Salomão, ele mostrou todo o seu reino, e a rainha de Sabá, ela saiu admirada com a sabedoria dele, com o trabalho dos copeiros, os seus guardas, as vestimentas, os talheres da mesa. E não é pecado você ter o que mostrar. O pecado é ter para mostrar. O problema é quando você tem para mostrar, onde a admiração, ela substitui o respeito e a reverência. Nabucodonosor, ele não viu nada em Daniel. Daniel não tinha nada para mostrar. Ele tinha uma janela aberta para Israel, uma janela aberta para o lugar. Mas Nabucodonosor um dia baixou um decreto: ninguém adore outro Deus aqui, a não ser o Deus desse homem. Irmãos, então vão ser dias que você vai ter muitas coisas, mas não vai precisar mostrar. Amém? Agora eu quero deixar uma linha bem fina aqui, porque não é pecado aparecer. O pecado é se exibir. Nós tivemos no Nordeste agora, e a palavra que Deus me deu lá foi essa: quem é esta que aparece? É o título dessa mensagem que Deus nos deu. Quem é esta que aparece? Quem é esta que aparece? Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Porque não é pecado aparecer. Só que eu falo para você, nós viemos agora da conferência do Nordeste. Por que eu estou falando tanto da conferência? Porque ela virou uma chave aqui dentro de mim. Eu sei que virou. Foi mesmo. Eu senti que virou. Não foi? Foi, bastante. E assim, a gente foi lá e está tudo muito lindo, porque as construções, as coisas lá estão muito violentas. Assim, no meio de um povoado, você vê uma estrutura que Deus está levantando lá, com pessoas abençoadas, pessoas trabalhando. Mas assim, a glória que está no ambiente é muito maior do que a estrutura que está sendo feita. Então não é pecado aparecer. O pecado é se exibir, é mostrar coisas que não, para justificar as suas ações. Então eu quero falar disso para deixar uma linha muito fina, porque nós vamos ter que aparecer nesses dias. Esse que é o problema. Porque a igreja nunca vai aparecer tanto como vai aparecer nos próximos anos, pastor Lapa. Só que o cuidado que nós vamos precisar ter é quem está nos mostrando e por que está nos mostrando. Quem subirá ao monte do Senhor? É uma fase da igreja. A segunda é quem permanecerá no seu santo lugar. Quem subirá? Agora, quem permanecerá? Como que nós vamos continuar a ser interessante quando não se é mais novidade? Como? Como é que você consegue continuar sendo interessante quando você não é mais novidade? Porque quando você se foca na novidade, você todo ano tem que criar uma coisa nova. Todo mês tem que ter uma coisa nova para mostrar. Por quê? Porque é isso que exibiu você. Então uma pessoa que é produto da mídia, todo mês ela tem que criar uma mídia nova. Uma pessoa que tem que fazer uma coisa para mostrar justificar o que ela está fazendo, não precisa. Agora, interessante é que nós vamos ter que aparecer.
Estava falando com o Oziel, estava com o brother. O Oziel disse: cara, o brother me falou uma coisa interessante. Eu perguntei: brother, como é que está teu ministério? Ele disse: eu não tenho mais ministério, eu só tenho Deus. Eu só tenho Deus. O perigo é o seu ministério aparecer mais do que Deus. Agora é pecado ter um ministério? Não. Ele deu o ministério para a gente o ministério é o veículo, não é o fundamento. A igreja é o canal de Deus. O centro é Jesus, o centro é Deus. A Bíblia é a base, a igreja o canal, mas o centro é Deus, irmãos. Então, permanecer não é continuar fazendo, continuar exibindo para permanecer. Permanecer, querido, não é continuar fazendo, porque você pode continuar fazendo sem permanecer. E quantas pessoas continuam fazendo e não permanecem mais no santo lugar? Então o problema não é continuar fazendo, é permanecer no santo lugar. Você está pegando isso? Porque se o que eu estou fazendo não está me tornando alguém mais santo, então o que eu estou fazendo não foi Deus que me deu para fazer. Porque tudo que Deus me dá para fazer, para ler, para ter, para cantar, para dizer, tem que me deixar mais parecido com Ele. Sede santo, porque eu sou, é a minha base de comparação. E eu vou falar uma coisa, pode assustar você, mas o Brasil não tem que se tornar um país evangélico. Ninguém deu nem um amém para mim. O Brasil não tem que se tornar um país evangélico. O Brasil é um país cristão. Você estuda a história da Venezuela, que o Jacques citou aqui, na era Chaves. A igreja apoiava Chaves, a igreja estava lá junto. A igreja, bem dizer, que ajudou Chaves a vir para o governo. Mas a igreja depois perturbou tanto Chaves, incomodou tanto Chaves, que aquilo que era para ser bênção passou a ser um problema. E a partir disso, então, ele começou a perseguir a igreja. Por que será que eu estou falando isso? Porque se a igreja não voltar para o lugar dela, o coração do rei, o coração do presidente não está na mão da igreja, está na mão do Senhor. Então, se você quiser mover o coração do rei, você tem que ir aonde? É no Senhor, não é no rei. Nós estamos entrando num momento de muita euforia. A euforia precisa acabar, e a responsabilidade precisa voltar. A admiração precisa acabar. Não anda de peito aberto na rua, que agora Deus vai fazer a obra. Não, Deus está fazendo a obra desde que fundou o mundo, irmão. Agora vai ficar mais fácil para você, né? Esse é o meu problema, é ficar mais fácil. O meu problema é parar a perseguição. O meu problema é ficar muito bom. Porque você não afunda o barco quando não pesca, afunda quando pesca. O perigo é a fartura, não é a necessidade. Tem até um ditado chinês que diz que é do irmão Han Xiong-xin. O irmão diz que seguinte, o ditado chinês tem que falar que é irmão, né? Senão daqui a pouco me arrebenta na internet. Está usando até ditado chinês para pregar o evangelho. Não, é só do irmão Xuxim, entendeu? Ele diz que a necessidade une, mas às vezes a abundância espalha. E não é verdade. Essa cidade aqui viveu um tempo de comunhão no tempo da enchente. Quando deu uma catástrofe na cidade, toda a cidade se uniu.
Você via bombeiro, militar, civil, pais e filhos que estavam brigados, que não se falava há anos. A casa do pai começou a encher d'água, o filho teve que receber o pai em casa. Ô, água abençoada. A gente começou a cantar: entra na minha casa, entra na minha vida. A água veio e entrou, irmão, foi entrando, né? Porque Deus usa o que Ele quer para entrar na casa, né? E aí, então, às vezes a necessidade une mais do que a fartura. Eu estava meditando nisso essa semana. O Brasil não tem que se tornar um país evangélico. O Brasil tem que entender que nós somos cristãos, nós servimos a Deus. Amém? Amém? Nós vamos influenciar assim em todas as áreas, mas assim, ó, é aqui, é no sacerdócio. Amém? É no sacerdócio, é batendo no altar, é buscando a Deus, é jejuando e orando, e deixar que os homens que têm chamados para isso façam isso. Amém? Tem homens que Deus chamou para sentar na mesa, para pegar a caneta. Tem homens que Deus chamou para legislar. Tem homens que Deus chamou para fazer leis, para criar leis. Então deixa esses homens trabalharem. Agora vamos para a presença de Deus, e Deus toca no coração deles, move o coração desses homens. Amém? Porque sempre foi Deus que moveu o coração. Deus moveu o coração de Nabucodonosor, Deus moveu o coração de Ciro, Deus moveu o coração de Assuero. Uma noite ele não dormiu. Ele não dormiu a noite inteira. Pegou as escrituras, pegou os pergaminhos e foi ler. Pegou as coisas e foi ler dos escribas, o que os escribas escreviam. Pegou e foi ler. E aí viu o que foi feito para esse homem aqui. Não foi feito nada, não, vamos honrar esse homem. Então deixa, amém? Amém? Amém, irmãos? Irmãos, a igreja se uniu nesses dias e elegeu uma pessoa para governar o país. Uma pessoa improvável, um homem improvável, um homem abençoado, porque foi Deus que levantou. Agora não, mas não, isso está além desse homem, está além de partido político, está além de qualquer coisa. Isso, o nosso serviço é aqui, nós não temos que ir ficar discutindo coisas. Nosso trabalho é aqui, ó. Não é nas redes sociais, é nas regiões celestiais. Não adianta ir para a rede social se não está nas regiões celestiais. As regiões celestiais é que vão fazer com que as redes sociais sejam tocadas Deus pode tocar a glória de Deus. Deus pode tocar qualquer coisa com a sua glória, até as redes sociais, irmãos. Eu oro sim para que o Brasil entre num lugar novo, num lugar diferente. Agora, por favor, igreja, deixa o homem trabalhar. Ele não vai governar para a igreja, porque a igreja já tem cabeça. Acorda, ele não vai governar para a igreja já tem cabeça. A igreja tem um fundamento, a igreja não precisa de outra cabeça. É a igreja que tem que ajudá-lo, a influenciá-lo. Amém? Quando a igreja se uniu e mexeu aqui nos reinos, a nação foi transformada. Agora não vamos sair da euforia. Vamos voltar para o altar e vamos dizer: Deus guarda o nosso presidente, Deus proteja os nossos senadores, proteja os nossos juízes, proteja os nossos legisladores. Esse é o nosso trabalho, irmãos. Aleluia, aleluia. Por quê? Você acha que Nabucodonosor, não foi Nabucodonosor, não, foi Dario, né, que levou Daniel para a cova? Foi Dario, né? Foi Dario. Você acha que Dario não tinha poder para dizer: Daniel não vai para a cova, eu não quero? Tinha ou não tinha? Mas Deus queria que ele fosse. E se Deus quiser que você vá, abra comigo a sua Bíblia em Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Não há Deus maior. Está saudoso hoje, né? Eita. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Ele criou os céus, criou a terra. Sim, Senhor.
seu louvor, para o céu, para o céu, para o céu, um louvor. Cânticos 6:10 diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente, algumas traduções diz formidável, como um exército com bandeiras? Quem é esta que aparece como a alva do dia? Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente, formidável como um exército com bandeiras? Quem? É a igreja. Fala das fases da igreja na terra. Quem é essa que aparece como a alva do dia? Fala quando ela nasceu. Ela nasceu como a alva do dia. Depois da era negra, na era das perseguições, onde os cristãos eram martirizados, são até hoje, mas eram martirizados, ela se tornou formosa como a lua, ou seja, ela era aquele ponto brilhante num tempo de trevas, num tempo de escuridão, mas você olhava, havia ainda um remanescente lá. Às vezes minguava, às vezes crescia, às vezes enchia, às vezes era nova, mas ela estava lá formosa como a lua. Depois veio a era da reforma, a reforma protestante, que parece que agora vai, a gente pensou, agora vai. Então ela se tornou brilhante como o sol do meio-dia, o sol na sua maior intensidade. Só que hoje ela tem que se tornar como um exército com bandeiras. Como um exército com bandeiras. Com bandeiras. Não é problema ter uma bandeira. Nós temos uma bandeira aqui chamada Ministério Mevan. Você deve ter uma bandeira, talvez batista, quadrangular, presbiteriana, luterana, menonita, metodista, casa de oração para todos os povos. Você pode ter Assembleia de Deus, você pode ter metodista, você pode... Uma bandeira, você tem uma bandeira. Agora, se não se tornar um exército, é só mais uma bandeira. Porque nesses dias a coletividade de Deus é fundamento para os avanços que estão por vir, irmão. Se não tiver coletividade, a fase da igreja nesses dias é como um exército com bandeiras. Então a pergunta é: quem é essa que aparece? Quem é esta que aparece? Se ela não aparecer junta, ela é só mais uma. Se ela não provocar unidade, se Efésios 4, de 1 a 3 não funcionar no nosso meio, que a gente preserve a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Se a gente não preservar a unidade do Espírito, provocar esse ajuntamento, provocar essa aliança, tem que provocar, investir em relacionamento. Amém, irmãos? O seu ritmo de relacionamento ele tem que ser maior do que o seu ritmo de produtividade. Porque se seu ritmo de relacionamento não for maior que o seu ritmo de produtividade, você pode estar produzindo só para a bandeira e não para o exército. Pegou isso no seu espírito? Entenda essa mensagem no seu espírito, porque eu quero ser profético, irmãos. Eu acredito que a igreja tem que ser profética. Ela precisa ser profética, precisa ser escatológica, precisa apontar para frente. A igreja não nasceu só para contar história. Amém? Não nasceu só para contar história. Então quem é essa que aparece? E o que não aparece? O que não aparece é o que nós vamos ter que mostrar nesses dias para nos tornar um exército. Quem é esta que aparece? O que aparece dá para ver. E o que não aparece? Os fundamentos. O que acontece atrás das cortinas. É exatamente isso que nos próximos dias nós vamos ter que ver na igreja. Os fundamentos corretos aparecendo pelo funcionamento correto. Amém? Porque às vezes a gente tem acesso aos funcionamentos, mas não tem acesso aos fundamentos. Então a gente vê funcionando e tira as nossas conclusões.
A igreja vai aparecer nesses dias, irmão. Ela começou a aparecer nos meados desse ano para cá. Ela começou a aparecer. Agora o problema é que ela não pode aparecer tanto que ela ache agora que a sua tarefa número 1 é aparecer. A tarefa número 1 da igreja não é aparecer, é influenciar, é determinar, é estabelecer. Então, querido, para ela aparecer, os fundamentos têm que ser corretos. Fundamentos como gratidão, seriedade, relacionamento, perseverança, unção. Tem que ter. A igreja precisa ser grata a Deus. A igreja precisa entrar num ambiente de gratidão. Eu estou falando de fundamentos, amém? Você não veio aqui para levar estratégias para o seu ministério crescer. Não é isso. A proposta do Mevan não é essa. A proposta do Mevan não é se tornar uma denominação. Pelo menos Deus tem falado isso conosco nesses dias. A proposta do Mevan não é estabelecer uma bandeira. Olha, agora baixa a tua placa lá e bota essa. Essa é a minha bandeira. Não, a proposta do Mevan é mostrar um exército cheio de bandeiras. Quem é esta que aparece como um exército com bandeiras? Não é problema ter bandeiras. O problema é a bandeira estar sozinha. O problema é a bandeira não ter um exército. Amém? Porque uma bandeira não vai assustar ninguém nesses dias, irmão. Então nós temos que provocar o exército, amém? E uma das coisas que a gente vai ter que trazer como fundamento para os próximos dias é a gratidão. Gratidão é algo que você paga, mas nunca quita. Quando você é grato a alguém, você paga, mas nunca quita. Já viu? É ou não é? Porque isso é gratidão, ter um coração grato. Gratidão é o que você entende. E quando você entende a gratidão, o que é que expressa da gratidão? Honra. Então a igreja precisa entrar no lugar de gratidão e de honra. Mas não é honrar, vamos honrar aqui esse pastor, vamos honrar esse apóstolo, vamos honrar esse irmão aqui. Não. Honrar tudo, irmão. Honrar tudo que Deus criou. Honrar para que Deus criou. Tudo tem o seu funcionamento. Amém? Amém? A Bíblia diz que Deus criou até o homem para o dia mau. Ele criou todas as coisas. Todas as coisas expressam o que Deus fez, mas o homem expressa quem Deus é. Honra é a expressão da gratidão. Quando você entende a gratidão, amém? Amém? Louvado seja Deus. E por isso nós vamos precisar talvez mudar o nosso vocabulário como igreja. Porque eu venho aqui e ouço uma mensagem. O que eu ouço cresce dentro de mim, mas o que eu falo cresce ao meu redor. Amém? Quando eu começo a determinar e começo a falar, as coisas ao meu redor começam a crescer, começam a desenvolver. Você pegou isso? Quando eu sento e ouço, por isso que o pastor Jacques falou de ouvir e obedecer, porque Deus não tem outro objetivo para você ouvir. Ouvir para quê? Ouvir é para quê, Rabino? É para obedecer. Ouvir é para fazer. Ouvir é para agir. Então eu vou para a igreja toda semana, abri o ministério, a minha bandeira está aqui fincada, mas essa bandeira não comunga com nada, não comunga com ninguém. Essa bandeira não avança em lugar nenhum. Essa bandeira não toca arte, não toca cultura, não toca o esporte. Ei, meu irmão, os dias mudaram, amém? A revelação desenvolve. Eu falei isso aqui esses dias. Meu pai, quando tinha 20 anos de idade, meu avô, cristão, crente, deu uma surra no meu pai. Ele tinha 20 anos de idade porque estava jogando futebol. Eu fui no campo de futebol buscar o meu pai com chicote. O meu avô crente, ancião da igreja presbiteriana. O meu filho vai ser jogador de futebol. Agora, tadinho, meu avô fez isso por maldade. Ele só queria ser santo, Juscelio. Então alguém disse para ele: ó, a bola é do diabo, então tudo que é redondo é do diabo. Que perigo para os redondos. Então, vamos lá. O meu avô, se tivesse vivo hoje,
certamente eu ia ver meu filho jogar bola. Você está entendendo? O meu pai apanhou porque jogou bola. Eu estou levando meu filho para treinar, porque ele quer ser um jogador de futebol e eu dou o maior apoio. Quer dizer que a minha geração desviou? Não. A minha geração acordou para algumas coisas. Porque o que era pecado para o meu avô ainda é pecado para mim. Agora, o que era tradição para o meu avô não é mais tradição para mim. O que era costume do meu avô, que a bandeira dele determinou que seria assim, já não é mais costume para essa bandeira. Deus faz tudo bom ao seu tempo. Então agora é o tempo de jogar futebol. O que era pecado na minha família há 50 anos atrás não vai ser. Por quê? Porque alguma coisa ativou aqui. Cresceu algo dentro de mim, a revelação se expandiu. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras. A revelação foi desenvolvendo. Agora o fundamento mudou? Não, o fundamento não mudou. O que mudou foi o entendimento da movimentação. Amém? Porque o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Amém? O que era lei no Velho Testamento ainda continua sendo lei para mim, na minha consciência. Amém? Porque eu não escreverei mais a minha lei num pedaço de pedra, eu colocarei no seu coração. Jeremias 31. Nos últimos dias virão dias que eu porei a minha lei no seu interior, e ninguém mais ensinará ao seu próximo, porque todos me conhecerão, porque todos têm uma consciência, todos têm noção do certo e errado. Todos têm noção do certo e errado. E quando eu não tenho certeza do certo, o que é que eu faço? Eu não faço. Eu só vou fazendo à medida que eu vou entendendo. Eu não vou fazer uma coisa que eu não entendo só porque alguém me disse para fazer. Eu não faço. Tem algumas coisas aqui no meu van que é regra, é lei, e pronto, enquanto eu viver vai ser. Depois que alguém quiser trocar, depois que eu não estiver mais aqui, vai ter com Deus. O problema é que nesse desenvolvimento a gente pode ir perdendo os fundamentos. Você acha que Martinho Lutero congregaria na igreja que ele começou? Será que John Wesley congregaria na igreja que ele começou? O problema, irmão, é que no processo, entre a origem e o destino tem o processo. Entre a origem e o destino tem o processo. A minha pergunta é: no processo, nós podemos ir perdendo os fundamentos. Amém? Porque a gente vai pensando nas pessoas e não em Deus. Não é o que as pessoas pensam disso, o que Deus pensa disso. Porque as coisas mudaram, mas os fundamentos. Porque não é porque o meu avô não jogava futebol e o meu filho está jogando que tudo agora transicionou. Não, nem tudo transiciona. Fundamento não transiciona. O que era fundamento sempre será fundamento. E a Bíblia é clara quando ela diz: ninguém coloque outro fundamento. Aleluia. Mas está acontecendo algo diferente. Tem uma movimentação diferente. Nós chegamos no aeroporto de Navegantes, botamos o carro no estacionamento, passa um pai de bicicleta com uma criança, uma menininha, assim, uns 5, 6 anos, na garupa da bicicleta, e ela vinha cantando: ouvira do Ipiranga as margens plácidas. E o pai dizia: não, é assim, ó. E o pai não sabia também. De um povo heróico, e brado e retumbante. E a menina vinha cantando, e eu disse assim: olha ali, Reuel, que coisa linda. Você está entendendo? Deus está mexendo na nação, gente. Acorda. Será que a gente vai ficar mais patriota?
Será que a gente vai respeitar mais o próximo? Ou a gente está tentando tornar o Brasil um país evangélico? Será que a gente vai invadir as escolas com amor? Ou vai tentar levar eles domingo para a igreja? Acorda, Brasil! Será que a gente vai invadir os estádios? Porque foi feito bastante estádio no Brasil, né? Quando em 2014, 2013, quando estava fazendo os estádios, eu disse: Jesus, deixa a gente usar tudo isso depois. Deixa a gente usar esses estádios que foram feitos, né? Olimpíada, e que foi tudo feito aqui. Tem tudo lá no Rio de Janeiro, tem um monte de coisa parada lá que ninguém está usando. Jesus, dá para nós. Olimpíadas do Rio, Senhor, a Copa do Mundo 2014, tem estádio aí que não está nem pago ainda. Jesus, deixa a gente levantar uma oferta lá dentro. Você tem que entender como Deus funciona. Você está pensando no seu culto de domingo, você está pensando na sua bandeira. E ele disse: não, quem é esta que aparece formidável, imponente como um exército com bandeiras? Quem é essa que está preocupada com a bandeira que está na direita, na esquerda, na frente e atrás? Ela está preocupada com tudo, ela não está trabalhando para encher cadeira. Quantos membros tem a sua igreja? Tomara que essa palavra caia em nosso meio, em nome de Jesus. A minha pergunta é: tem exército aí? Como é que está? Um exército é mais importante do que uma bandeira. Não é uma bandeira que eu estou atrás. Eu não estou atrás para levantar a bandeira de Mevã em lugar nenhum. Nós estamos atrás do exército. Quem está mandando lá na sua região? Quem governa lá na sua região? Que demônio governa as regiões celestiais? Quem está intercedendo lá? Quantas pessoas estão orando por dia naquele lugar? Quem está chorando pela nação naquela cidade? Quem está intercedendo? Entenda o que eu estou dizendo. Nós não vamos mais ser a igreja do entretenimento, da exaltação de homens. Amém? Nós não vamos mais ser, em nome de Jesus Cristo, a igreja que não tem uma mentalidade coletiva. Ela não pode funcionar. Ela deveria fechar as suas portas, porque ela é só uma bandeira. Uma bandeira sozinha não vai fazer nada. Ela é um exército com bandeiras. Canta, Reuel. A ti fazer. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso não é obra de um homem, é obra de um exército. Acorda, Brasil! Chega de distração. Chega de distração. Eu estou invocado nesses dias com os fundamentos da igreja. E eu quero trabalhar assim. Eu quero que o Senhor me ensine a mexer nos fundamentos. Porque chega, nós não vamos mais parar o que Deus está fazendo, porque a gente entende que tem que ser assim ou assado. Não, eu estou falando de coletividade. Está entendendo o que eu estou dizendo? Amém, amém. Não seja coletivo nesses dias, não individualista. Seja coletivo, porque Deus não investe no individualismo, Ele investe no coletivo. Outra coisa que me chamou a atenção nessa semana, dentro do avião, 2 crianças tirando foto com o Sérgio Moro. Você viu? Até postei, repostei, compartilhei. 2 criancinhas tirando foto com o juiz. Os heróis da nação estão mudando, irmão.
Exatamente. Nossos heróis morreram de overdose, não vão morrer mais. Nossos heróis não vão morrer de overdose. Está nascendo, o Brasil está gerando um filho. Faz assim, ó. O Brasil está gerando um filho chamado Justiça. Justiça, justiça. O Brasil está gerando um filho chamado. Está nascendo! E esse filho, ele se chama Justiça, não igreja evangélica. Porque se a igreja evangélica não praticar justiça, ela vai perder o seu apogeu. Amém. Não seremos mais uma igreja de entretenimento. Amém. Uma igreja de entretenimento, o propósito dela é o mesmo do Coliseu, só mudou a forma de fazer. O propósito de uma igreja de entretenimento é o mesmo do Coliseu: divertir os desinteressados e matar os verdadeiros crentes. Porque esse era o propósito do Coliseu. O Coliseu divertia os desinteressados e matava o que eram os verdadeiros. Então o entretenimento, irmão, ele vem matando os verdadeiros e vem divertindo os desinteressados. Então, por favor, para o entretenimento na sua igreja, você vai ver quem realmente é verdadeiro. Você vai ver que os verdadeiros vão vir orar, eles vão vir jejuar. Você vai chamar para eles limpar a cidade, eles vão limpar a cidade. Você vai chamar para ir para as ruas, eles vão para as ruas. Você vai chamar para ir para as nações, eles vão para as nações. Você vai chamar para investir no reino, eles vão investir no reino. Ei, alguém está me entendendo aqui? Ei, alguém está me entendendo aqui? Existe um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Levante a sua mão e glorifique aquele que está vivo. Aquele que está vivo. Jesus está vivo. Está. Ele está vivo. À direita de Deus. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Eu gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. La la la, la la la, la la, la la la. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Escute, senta aí, por favor. Seu ritmo de relacionamento tem que ser maior que o seu ritmo de produção. Amém? Amém. Estamos falando de fundamentos.
Fundamentos como gratidão, eles são necessários em nosso meio. Amém? Deixa eu te falar outra coisa. Outro fundamento que tem que ser restaurado na igreja: relacionamento. Por isso o seu ritmo de relacionamento precisa ser maior que o ritmo de produção. Deixa eu te dizer algo: não se escandalize. Se escandalizar, a hora que passa. É verdade, irmãos. Estamos apontando para uma coisa. Não dá para ser emotivo aqui. Vamos pular, vamos cantar, vamos dançar, vamos cair na unção, vamos curar os enfermos, vamos beber tudo. Mas, por favor, quando a espada estiver comendo, fique quieto. Seu ritmo de relacionamento ele precisa ser maior. Nós temos uma frase aqui que Deus me deu há uns anos atrás que me define muito. Um dia o Senhor falou comigo sobre 4 ambientes. Ele disse: Luiz, quando você estiver no púlpito, manifeste no púlpito o que você recebeu no altar comigo, o que você estabeleceu numa mesa com teus filhos e amigos, e o que você santificou num leito com o seu cônjuge. Ele disse: esses são os 4 ambientes que você vai passar mais tempo da sua vida. É no altar comigo, ou você está comigo, ou você está com sua esposa, ou você está com os filhos e amigos, ou você está com o povo. Então, por favor, organize esses 4 ambientes na sua vida. Porque nesses 4 ambientes, os relacionamentos precisam ser sadios. Você não pode substituir um pelo outro. Porque tudo que eu te falar no altar, você vai ter que ir para o púlpito dizer. Então, por favor, se você perdeu o relacionamento do altar, perdeu o relacionamento do leito, perdeu o relacionamento da mesa, vai sobrar só o relacionamento do púlpito. E aí você está perdido. Você perdeu os fundamentos dos relacionamentos que vão assegurar que você está fazendo a coisa certa. Se você perdeu os relacionamentos do altar, do leito e da mesa, sobrará só o do púlpito. Então, querido, nesses dias nós precisamos ser verdadeiros. Agora, a verdade, quando ela é empregada, estabelecida, ela gera hostilidade. Parece que a gente está sendo hostil quando é verdadeiro. Não é, querido, é verdade. Verdade fala a verdade. Fala o que você pensa, mesmo que não seja a verdade para o outro, mas é a sua verdade, fala. Amém? Fala. E se você alguém disser: não concordamos, seja maduro para dizer: tá bom. Ou nós entramos num ambiente de maturidade, ou nós vamos ficar se distraindo emocionalmente. Toda decisão emocional que você toma terá consequências racionais. Toda decisão emocional que você tomar terá consequência racional. Então, por favor, não deixa a alma te dirigir. Amém? A alma, ela faz parte, porque quando Deus vem, eu choro, eu dou risada, e a alma, ela transita. A alma, ela tem os seus picos. Por isso que a Bíblia diz que tem alguém alegre, cante louvores com ele. Está alguém triste, ore com ele. Está alguém doente, chame o presbítero e ore por ele. Chame alguém. Está sempre chamando alguém. A alma, um dia você está bem, um dia você está mal. Então não podemos mais deixar a alma dirigir o púlpito. Não podemos mais deixar a alma dirigir a igreja. Amém? Quem tem que dirigir a igreja é o Espírito. Se nós queremos ser um exército, nós precisamos sair da alma, porque qualquer ofensinha vai te machucar. Qualquer não vai te ferir. Eu vou embora dessa igreja que eu não gostei do que me disseram. Então é por quê? Porque a igreja está na alma. Quando a igreja está no Espírito, ninguém está brigando pelos seus interesses, está brigando pelo coletivo, está brigando por aquilo que é maior do que nós. Quando Noé entra na arca com seus filhos e noras, 8 pessoas na arca, por 100 anos, desde a construção da arca. Alguns dizem que é 120, 90, vamos guardar 100. Desde que Deus mandou Noé fazer a arca, até o dia de sair da arca, 100 anos ou 120 anos, ninguém gerou filhos ali na casa de Noé, porque todos estavam apontando para um trabalho. E quando você está construindo algo coletivo, Deus não permite você gerar para você mesmo.
Você está gerando algo para coletivo, você participa, você ganha, você é abençoado, mas você não tem autoridade para gerar para você mesmo. Isso é gerado no coletivo. E a Bíblia diz: depois que eles saíram da arca, então Deus deu filhos e filhas. Deus estava dizendo: agora eu vou fazer seu ministério crescer. Porque quando você tem uma mentalidade coletiva, você gera no indivíduo também. Amém, querido? Agora Deus não vai dar dinheiro para o indivíduo se ele não faz nada no coletivo. Deus não vai dar fama para o indivíduo se ele não faz nada no coletivo. Por isso que tem gente que sobe e desce, tem gente que enriquece e empobrece. Por quê? Porque Deus te dá e você não fez nada, você perde. Toda decisão emocional que você toma terá consequências no racional. Eu gosto muito de uma frase de Leonardo Ravenhill, que ele diz assim: os homens inteligentes foram à lua, os homens corajosos, eles foram no fundo do mar, mas os homens sábios, eles andam com Deus. Eles andam com Deus. Então se prepare. Outra coisa que nós vamos ter que ter fundamentos na igreja, para ser um exército. Gratidão é uma delas, relacionamento também. Outra coisa que nós vamos precisar ter: perseverança. Perseverança. Ontem eu fui levar meu filho para jogar futebol de manhã no treino dele, e eu fico lá fora gritando: vai Samuel, Samuel corre, Samuel puxa, Samuel mata essa bola. Samuel não joga futebol, quem joga ele olha para mim e faz assim, às vezes ele olha para mim e fica olhando como pensando assim: cara, que cara chato. Ele não joga bola, quem joga sou eu. Aí chutou 4 bolas, 5, não entrou nenhuma, tudo fora. Aí uma entrou, depois uma entrou. Aí depois eu vim no carro falando: filho, ele disse: mas tu viu que uma entrou? Eu disse: mas você chutou um monte fora. Ele disse: mas você só viu as de fora, aqui entrou, você não viu. Eu digo: vi. Aí eu vi que ele estava certo, né? Mas assim, eu tive uma crise de humildade dentro do carro e disse: filho, você está certo, mas aqui, ó, por que o pai é um pregador hoje? Por que o pai viaja o mundo pregando o evangelho? Por quê, filho? Eu também chutei um monte de bola fora, mas uma eu acertei. E a que eu acertei, ela foi a prioridade. Deus, eu não quero entristecer o coração do meu Senhor. Eu faço um monte de coisas erradas. Aqui no Mevã, irmão, a gente tem tantos problemas de apacentamento. Por quê? Porque a gente tem mais coisa do que pode cuidar. A gente tem mais gente do que é capaz de cuidar. Nossos problemas aqui são de movimentação, mas não são de fundamento. Nosso fundamento é apostólico. E quando a gente vê que o fundamento está ruindo, a gente para, ou Deus nos para, porque Ele sempre vai dar. Ele sempre vai dar condição para a gente reatar, para a gente refazer, para a gente renovar, reposicionar. Sempre Deus vai dar. Agora eu preciso de perseverança para viver isso. Não, mas eu vou orar e Deus vai mandar fogo. Você não precisa de perseverança para Deus mandar fogo. A oração que a Bíblia ensina em Tiago, capítulo 5, versículo 17, a oração de Elias, não diz Elias orou com fé e perseverança e Deus mandou fogo. Não, diz que Elias orou com fé e a água veio, e a chuva veio. Porque a oração do fogo não precisa de fé, de perseverança. Você faz o altar, o fogo vem. A oração que precisa de fé é a oração que desce água. A oração do fogo desce na hora, mas a da água não tem evidência. Ele olhou e uma vez e não viu, olhou outra e não viu, e perseverou e foi até que teve uma evidência. Então quando eu falo de perseverança, a gente para de perseverar. Por quê? Porque a gente não vê as coisas acontecendo. Agora, porque a gente não vê as coisas acontecendo, não significa que elas não estão acontecendo. Porque, quer saber, a água sempre virá antes do fogo. O que é que Deus
o que é que Elias fez no sacrifício? Primeiro ele colocou água, depois o fogo. O que é que vai fluir do seu interior? Rio ou fogo? É rio. Se a água não tiver o fogo não vem sobre. Deus fez a arca, mandou fazer o propiciatório. Em Êxodo 25, versículo 17, ele mandou fazer o propiciatório e botar 2 querubins. O que é que ele disse? No meio dos querubins, ali eu virei a ti e falarei contigo. Não foi? Foi ou não foi? O sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano ia lá, não jogava sangue no propiciatório. O que é que vinha em cima quando ele jogava sangue? O que é que vinha? A coluna de fogo. Mas dentro da arca tinha o quê? Tinha a Torá, as tábuas da lei. A água tem que estar dentro para que o fogo venha em a água, sobre o fogo. O problema é que a igreja busca o fogo, mas não tem interesse pela água. Se a água não estiver aí dentro, não adianta vir fogo aqui fora. Você está entendendo? Então não busque fogo, busque a água. Ouça a minha voz, leia o que guarda as minhas palavras e as pratica. Pratique. Deus não fala comigo, para que ele vai falar se já está escrito? Você não está nem com a água ainda, já quer o fogo. Fogo para quê? Para queimar quem? Se a água não tiver o fogo não virá sobre. Então, querido, não adianta. Mas eu, pastor, eu tenho um dom, eu tenho um talento, querido. O talento você tem, o chamado ele tem você. O que quebra o jugo não é o talento, é a unção. A unção despedaça o jugo. Amém? Você pode ser talentoso e não ser ungido. O que muda o ambiente num lugar, o que muda uma cidade não é o seu talento, é a sua unção. Não é o seu dom, porque o dom você pode usar para você ou para Deus. O que muda o ambiente é quando o ungido do Senhor está. Quando a unção entra, ela quebra, despedaça o jugo. Você pegou isso? Pegou? Por isso você pode estar diante de pessoas talentosas, com muitas performances e não serem ungidas. Porque a unção é que quebra, que despedaça o jugo, não é o talento. Eu não estou menosprezando, você está entendendo? Amém? Porque o talento você pode multiplicar ou não, pode enterrar, pode multiplicar. Agora a unção é diferente. E você sabe quando você está num lugar de unção. Porque você sabe, não tem como explicar isso. Porque até se você conseguir explicar, não é Deus que está presente. Porque ninguém explica a Deus. Você estuda sobre Deus e todo dia tem uma coisa nova. Porque Deus você não estuda, você experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus você prova, você come dele, você degusta. Amém? Então por favor não se preocupe agora com o seu desempenho, com o seu talento. Se preocupe se você é ungido ou não. E só tem um jeito de se tornar ungido. Precisa ser moído. Precisa ser moído. Para ter vinho novo, a uva precisa ser como era antigamente. A uva tinha que ser, e a azeitona tinha que ser moída. Por isso a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras. Ah, meu Deus, eu fui sarado. Sabe por que ele era ungido? Por isso é que ainda que ele tinha talento, ainda que ele tinha performance, ele não fez nada antes da unção chegar.
antes do azeite chegar, antes da glória chegar, antes do Espírito do Pai chegar. Porque o que transforma as pessoas é quando elas olham para você e veem Deus, não vê o que você sabe fazer. Porque o que você sabe fazer pode causar admiração e não respeito. Aleluia, você tem que causar respeito nessa geração e não admiração. Você pode estar causando muita admiração nas pessoas, mas não está causando respeito. Elas não respeitam a unção que está em você. Elas não são transformadas, elas vão no culto e saem com seus mesmos demônios. Não, irmão, chega, você tem que entrar no lugar e a unção. Jesus chegou numa cidade, o diabo saiu correndo do cemitério e foi ao encontro dele. E mesmo sendo pó, você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem é esta que aparece como a alva do dia, brilhante como o sol, formosa como a lua, imponente como o exército? Quem é essa? Essa é a noiva. Mas o teu nome é eterno, todo joelho dobrará a ouvir teu nome, teu santo nome, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia. Escute, a unção abre os olhos, faz você ver coisas que você não via antes. A glória de Deus faz isso. Aleluia. Jó, eu acredito que Jó, ele teve uma revelação da graça. Porque quando ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Irmão, ele teve uma revelação da graça. Você está entendendo isso? Quando ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Aí Jó disse o que depois? Eu te conhecia de... Estava falando da lei escrita, mas agora para mim ele teve uma revelação da graça. E eu vou te falar, sem ser moído, sem ser pisado, você não vai entender a revelação da graça. A graça não é para abolir a lei. A graça é para servir a lei com amor, não olhando para ela como uma lista de regras, mas uma lista de exigências, uma lista de regras, preceitos sobre preceitos, regras sobre regras, um pouco aqui, um pouco ali. Não. Graça não é um tapete para você esconder sujeira embaixo e andar por cima dele e dizer: estou na graça. Não, graça é a oportunidade de você recomeçar, de você reconhecer e dizer: puxa, eu pisei na bola, velho, mas eu quero recomeçar. A sua graça me basta. Sabe o que ele está dizendo quando ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza? Sabe o que ele está dizendo, Ju? Que ele está dizendo: quanto mais moído você é e menos você reage, mais unção você adquire, mais glória você adquire. Aleluia. Ou você acha que Jesus está dizendo, quando ele disse: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Você acha que ele falou isso por causa dos pregos nas mãos? Não, ele falou isso porque ele não estava mais sentindo Deus naquele momento. Ele se sentiu sozinho, porque Jesus não estava reclamando do sofrimento, ele não estava reclamando da cruz, ele não estava reclamando dos pregos, ele não estava reclamando do sangue, porque ele veio para isso, ele sabia que ele veio para isso.
Ele estava dizendo que eu não tinha noção do que é ficar sem sentir você. Eu não tinha noção do que é ficar sem sentir você, Deus. Eu não tinha noção do que é viver sem você. Ele não estava reclamando: você me deixou morrer sozinho. Você, olha o que fizeram comigo, olha quem está me maltratando, olha as chicotadas. Não, ele não estava reclamando. Ele estava dizendo: eu não tinha noção do que era viver sem sentir a tua presença, sentir a tua glória. Alguém levante a mão e adora o Senhor comigo. Meu Deus, meu Deus. Viver sem ti. Não, eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, meu amado Jesus. Não, eu não posso, não. Eu não posso viver sem ti. Ei, sabe qual é a diferença de Jesus na cruz e você agora na cruz? Sabe qual é a diferença de Jesus na cruz e você agora na cruz? É que Jesus foi na cruz e não pôde sentir Deus, mas você não. Ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Eu estarei com você todos os dias. Alguém adore o Senhor aqui. Alguém adore o Senhor nesse lugar. Alguém adore o Senhor aqui. Meu Deus, eu estou com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Eu não posso viver sem ti. Não, eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver
Jesus precisa voltar a ser os fundamentos. Ninguém coloque outro fundamento. O alvo da igreja é Deus. E Deus mandou Jesus para ser o fundamento, para ser o centro. Hebreus diz isso, ele diz: por muito tempo falou Deus aos nossos pais pelos profetas, mas agora Ele está falando pelo Filho. Ele está dizendo agora é o Filho. Jesus não é o fim da igreja. Jesus é o centro, é o fundamento da igreja. O alvo da igreja é Deus, porque Jesus vai pegar a igreja para o seu Pai. Amém? Amém? Deus casou com Israel e nasceu Jesus. Jesus casou com a igreja. O trabalho da igreja através de Jesus é servir a Deus. Você está entendendo isso, irmão? Mas para isso, para ela aparecer, quem é esta que aparece? Porque se ela aparece, mas eu não vejo os fundamentos, ela só se exibe, ela não aparece, Fernando. Então Jesus, Ele precisa afetar diretamente as minhas intenções e as minhas atitudes. Jesus, Ele precisa, quem é esta que aparece? Abra comigo o Cântico dos Cânticos, capítulo 8. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa versículo 5 diz assim: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Pegou? Agora olha o versículo 6: põe-me como um selo sobre o teu coração, e põe-me como um selo sobre o teu braço. Sabe o que ele está dizendo? Coração fala das intenções, o braço fala da ação, da atitude. O Senhor está dizendo o seguinte: me põe como um selo aí. Ou seja, me põe como um selo no que você, no seu interior, e me põe como um selo nas suas ações. Me põe como um selo no teu coração, e me põe como um selo no teu braço. O fundamento, não adianta você ter boas ações com intenções ruins. As suas intenções, elas precisam ser batizadas pelo Espírito. Por isso que o seu desempenho sem uma intenção correta, sem um fundamento correto, não serve. Quando Deus chamou Moisés para o ministério, Moisés relutou, lutou e disse não e não. Você conhece a história, não vou me adeter aqui, mas o Senhor disse, Ele disse: se eu for lá e eles não acreditarem em mim. O Senhor disse: põe a mão no teu peito. Ele pôs a mão no peito, quando tirou a mão estava leprosa. Deus estava dizendo o seguinte: ó, como estiver teu coração, assim está teu serviço. Então, se teu coração está leproso, o teu serviço vai estar leproso. Então não adianta você me pôr como um selo na tua ação. Estou fazendo a obra de Deus. Deus não quer que você faça a obra dele. A obra dele só quem faz é Ele. Deus quer que você colabore com o que Ele faz. Por isso o selo precisa estar no coração primeiro, antes de estar no braço. O selo precisa ser algo vertente na sua vida. Você precisa sempre medir as intenções. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que esse dinheiro foi dado a mim? Por que Deus fez isso para mim? Porque tem uma causa. Não adianta tratar da consequência se eu não trato a causa. O sal tem que ser derramado na fonte, não na correnteza. Se a água é amarga e a cidade é improdutiva, não adianta ficar botando sal. Não adianta na correnteza, tem que ir lá na fonte e botar a fonte. Por isso, sobre tudo que deves guardar,
guarda o teu dinheiro, guarda a tua casa, guarda os teus bens, guarda o teu ministério. Não, é guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. É dali que nasce o rio. E às vezes você não pode seguir seu coração, você tem que guiá-lo. Me ponha como um selo aí, me ponha como um selo aí. O que diz Daniel capítulo 11 versículo 32 diz o quê? O povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. Olha o processo: conhecer, se tornar e fazer. Você está entendendo isso? Ninguém pode fazer sem primeiro se tornar. E ninguém vai se tornar sem primeiro conhecê-lo. Mas eu estou indo na igreja. Eu não estou falando isso. Você pode ir na igreja há 20 anos e ser aquele povo do Coliseu. E aí, se você é aquele povo do Coliseu, você sempre procura uma igreja de entretenimento, que diverte o desinteressado e mata os verdadeiros. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então não são dias de procurar uma igreja mais perto da sua casa. São dias de procurar uma igreja mais perto da Bíblia. São dias de procurar uma igreja mais perto da lei, mais perto dos fundamentos de Deus. E eu não estou dizendo que é essa, eu estou dizendo que certamente ela existe. Amém? Então nós precisamos acordar para algumas coisas, irmãos. Porque vai chegar um tempo que a igreja vai começar a aparecer. Ela está aparecendo. Ela tem que aparecer, mas dá aparecer do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Nós não temos que promover coisas que Deus não promove. Talvez eu vou ter que parar algumas coisas. Talvez eu vou ter que refazer algumas coisas. Talvez eu vou ter que voltar a fazer algumas coisas que eu deixei de fazer. Amém? Porque o reino agora está fazendo uma festa. Não é mais a festa do rei e a festa da Vasti. Não, Vasti, larga a tua festinha, não serve para mais nada. Vasti, as tuas festinhas desses dias não servem. O rei fez uma festa, vai na festa do rei. Senão você vai perder a sua coroa. Você está entendendo isso? Então a minha proposta nesses dias é perguntar. Eu estou falando me referindo a você. Então a minha pergunta para Deus esse dia: o que o Senhor está promovendo na terra? Eu quero estar naquilo que o Senhor está promovendo. Que quem vai ser promovido é o Senhor. Eu preciso estar. É claro que em alguns lugares você vai ter que estar. Deus vai infiltrar você. Você vai ter que entrar em alguns lugares. Mas essas festas promovem a Deus ou promovem o quê? Porque é terrível. É terrível. Esses dias eu fui convidado aqui, numa região aqui do Brasil, no sudeste do Brasil, para ir num evento. A minha pergunta sempre é: qual é o objetivo? Porque a pior coisa que tem é você levar. Você está entendendo? É você levar alguém que está trabalhando pelo coletivo num trabalho individual, porque vai estragar o trabalho. Então eu não quero ser o problema do bolo de ninguém, porque eu também não vou comprometer o que eu estou fazendo. Amém? Nós não precisamos de vitrine, Deus mostra a gente. Essas duas câmeras aqui, elas estão aqui desde 2011. Deus mostra a gente. O YouTube paga para a gente aparecer. Abrimos igreja em várias partes do mundo por essas duas câmeras aqui. Às vezes, você não sabe, às vezes pessoas que estão pela internet ofertam muitas vezes mais do que as pessoas que congregam aqui. Por quê?
Tem muita coisa que você não sabe. Você conhece Luiz Hermínio. Vamos lá no Luiz Hermínio. Você não conhece a turma toda aqui. O que todo mundo faz. Os poços que estão sendo cavados aqui há anos. Os carros nas mãos dos irmãos. Você não conhece pessoas que estão trabalhando para que o Luiz Hermínio possa pregar essa palavra. Esses irmãos, eles precisam pelo menos ser honrados, assim com o meu estilo de vida, porque muitos renunciaram a sua vida para viver a causa coletiva. Como não honrá-los? Eu preciso pensar como um exército. Um comandante, ele não pensa nele, ele pensa em todos, ele pensa nos soldados, ele pensa no seu pelotão. Então nós precisamos ter essa cabeça, irmãos, porque vai chegar assim, está chegando um tempo. Então não adianta esses dias ser ortodoxo, nós temos que ser ortopráticos. Vamos ser práticos. Amém? Com ortodoxia, nós temos que ser ortopratia. Não sei nem se existe essa palavra. Existe, Jacques? Acho que não, né? Ortopratia. Ortodoxia, ortopratia não existe? Então cria aí, diz que foi eu que criei. Bota aí. Aleluia. No Aurélio. Do verbo subjuntivo do pretérito imperfeito. Bota aí. Amém? Então não adianta ser ortodoxo, tem que ser ortoprático. Verdade. Quem que vai me ensinar alguma coisa? Quem está praticando. Não é só a gente que estudou para passar informações, mas quem está praticando aquilo. Está sujando as mãos, está sujando os pés. Amém? Quem está fazendo? Irmão, quando Deus chama Josué, por 3 vezes você vai ver dizendo esforça-te. Deus dizendo para ele, esforça-te, Josué, esforça-te. Se Deus fala 3 vezes com a mesma pessoa, esforça-te, o que é que você conclui? Que ela precisava se esforçar. Estava meio desanimada. Moisés tinha morrido, o seu modelo de funcionamento tinha saído, tinha morrido, e agora? Deus disse, depois que o meu servo Moisés morreu, agora levanta tu, agora é tu, Josué, agora é tua vez. Até agora você andou na sombra de Moisés, agora é tua vez. Agora você vai ser vidraça também. O povo falava mal de Moisés, não falava de você, agora vai falar de você também. Esforça-te, esforça-te, esforça-te. E Deus diz, põe a planta dos pés, eu vou te dar. Deus cria o limite para ele andar, do rio Eufrates até o grande mar para o poente. Ou seja, você tem autoridade dentro desse ambiente. Essa é a sua autorização para exercer a sua autoridade. Não é porque Deus te ungiu a profeta, pastor, é isso aqui que você tem autoridade para... O problema não é ter autoridade, é achar que tem autorização. A autoridade Deus nos deu, agora tem autorização para funcionar? Então, espere, irmãos. Esforça-te. E Deus diz o que? Esforça-te. E depois diz o que? No versículo 4, ou 5, ou 6, está na Bíblia. Ele diz assim, não pasme e não te espante. Ele está falando da alma. Você vai ter que ter um esforço sobrenatural de uma mulher que está parindo. Mas isso também vai te causar medo, vai afetar a tua alma, tuas emoções. Ele diz, não pasme e não te espante. Sabe? Você está entendendo? Você tem que pegar tudo que é seu, alma, corpo, entendeu? E ouvir o que eu estou dizendo no seu espírito. Porque a sua alma vai trabalhar contra o que eu disse, a sua carne vai trabalhar contra o que eu disse. Então não pasme e não te espantes. Esforça-te. Vai ter que ter um esforço sobrenatural no seu físico. Amém? Vai ter que ter um esforço sobrenatural. Vai deformar seu corpo. Mas você também vai ter problema nas suas emoções. Vai ter dias de medo, de incredulidade. Vai ter dias de ofensa, de insatisfação. E não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ele diz, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus está dizendo o seguinte, o que eu estou dizendo é muito mais importante do que você está sentindo.
O que eu estou dizendo tem mais clareza do que o que você está sentindo. O que eu estou dizendo vai se cumprir, não o que você está sentindo. Então quem eu tenho que obedecer? O que eu estou sentindo ou o que eu estou ouvindo de Deus? Quem eu tenho que obedecer? Já viu a notícia boa quando chega? Amor, tô grávida. Eu vi essa semana da Catuxa e do Jean. Você viu? Menina aqui da igreja, gente boa. Fiz o casamento deles, lindo. Da Inaê também, a Inaê também está grávida, não é? Tá, alegria, alegria, glória a Deus. Aí fura o balão para saber se é azul, se é rosa. Lindo. E o Jean fez. Aí agora começa a deformação. O que você vai mostrar para os outros é um corpo deformado, mas que está gerando. Agora eu pergunto para você, o que é mais importante? O corpo deformando ou o que você está gerando? Esforça-te. Cutuca alguém que está perto de você, chuta ele, dá um soco, sei lá, faz alguma coisa. Diz assim: esforça-te, amigo. Por isso, para tudo, irmão. Vai para a intimidade com Deus, porque o povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. Você não vai fazer proeza sem se tornar forte. Agora, quem é o forte? Quem é forte aqui? É quem sabe que é fraco e diz que é forte. Diga ao fraco: eu sou. Eu sei que eu sou incapaz. Eu sei que eu não tenho toda a condição. Eu sei. Mas eu digo outra coisa. Eu digo outra coisa com as minhas intenções e com as minhas atitudes. Eu estou dizendo para o mundo, eu estou dizendo para o mundo espiritual: eu sou forte. Sabe quando eu digo que eu sou forte? Quando eu acredito no que Deus está me falando. Porque às vezes parece ser uma coisa ruim ter coisa boa. Às vezes, eu não estou falando de comiseração, irmãos, de você pegar e ficar se retalhando. Eu não estou falando de comiseração, porque às vezes parece que é ruim ter coisa boa. Às vezes parece que é ruim ser bom. Às vezes que não faz sentido isso. Diga comigo: foco. Diga comigo: alvo. Diga comigo: força. Foco é aquilo que você faz para chegar aonde? Você tem um foco para chegar nesse lugar? Você está trabalhando para quê? Deixa a vida me levar. Estou indo e acabei fundo. Não, eu não estou indo. Deus está me conduzindo. Eu não posso ir sem Deus. Eu não posso ir sem uma palavra. O verbo da vida liberou 3 verbos sobre mim: ide, fazei e ensinai. Respeite os processos. Vai, faz e depois ensina. Então vamos começar do processo desde o começo. Conheça, se torne, faça e ensine. Conheça, se torne, faça e ensine. Não se meta a ensinar coisas que você não experimentou. Você vai multiplicar a ignorância. Ah, meu Deus. Eu estou sendo claro, gente. Quem quer manter o foco aqui? Acordar de manhã e dizer: eu quero meu foco. Para isso você vai precisar de força, porque vai aparecer muita distração para tirar você do foco. E eu sei o que eu estou falando para você. Por isso, na hora da pregação, irmão, nada pode distrair a palavra. Irmão, me perdoe, mas eu sou radical com isso. Tem uma profecia para mim? Fala no final.
Ou fala antes. Quando eu estiver pregando, não fala que é problema. E nisso eu sou radical. Por quê? Porque está escrito. Ordem. Se é profecia para mim, me fala. Vamos trazer os fundamentos de volta. Agora, não pare o que eu estou fazendo por distração. Me preparei muito para estar aqui. Todos os dias. Então, por favor, não se distraia com a alma. A alma vai distrair você. Irmãos, eu tive uma experiência com a minha esposa essa semana muito forte. Vou falar, ela está aqui sentada. Essa semana a Iraci tem a escola Esther aqui na quinta-feira. E umas 200 mulheres na escola Esther. E eu cheguei de viagem na quinta-feira de manhã. E quando você chega de viagem, o que é que você quer? Você quer ficar junto, ficar perto, falar de igreja, né? E aí ela tinha escola Esther. E quando ela tem escola Esther, aí assim é uma pastora. E as pastoras sabem o que eu estou dizendo. Acaba a escola, todo mundo quer conversar 10 minutos, 5 minutos. E ainda tinha um abacaxi para resolver depois da escola aqui, de uma irmã com um irmão. Sempre as irmãs e os irmãos. Então ainda assim chegou em casa, era 6h da manhã. Eu estava assim com 2 metralhadoras na mão. Que a hora que abrisse a porta, eu ainda até dei uma brigadinha, mas foi muito pouco, né, amor? Bem pouquinho, né? Falei, poxa, eu aqui sofrendo. E o pior, eu estava com sono. Mas vai que eu durmo, irmão. Se eu durmo, eu perco a benção. Eu disse, eu não vou dormir não, vou ficar acordado. Mas aí ó, o sono misturou com raiva, né? Mas daí eu até discuti um pouquinho. Tá bom, isso foi quinta. Mas aí ontem tinha o encerramento do Ministério de Mulheres. Para que faz 2 dias igual? Para que um dia... Mas amém. Ontem ela não chegou ela não chegou 6h, ela chegou 1:45. Né, amor? Mas eu tinha guardado as metralhadoras. Ela chegou e disse, amor, eu digo, olha que eu ganhei. Que lindo. Você está entendendo? Porque é legal. Porque assim, ó, eu estou falando disso, irmãos, de foco. Quando você quer muito uma coisa, tem uma forma adequada de você adquirir aquilo. Não tem, Jackson? Pois é. Ainda assim deu carona para a Josi? Depois eu te empresto as metralhadoras. Então, você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Amém? Existe uma forma correta. Por quê? Porque isso não tem a ver comigo só. Não tem a ver com o meu desejo, com a minha vontade. Isso tem a ver com tudo, irmão. Com o coletivo. Tem a ver de assim ser casada com um pastor e eu ser casada com uma pastora. De às vezes a gente renunciar a algumas coisas das nossas vidas por causa dos outros. Amém? Talvez 30 a mais foi o que ela precisou para salvar aquele casamento. Talvez 10 minutos a mais foi o que eu precisei para matar a minha ira. Entendeu? De achar que eu era exclusivo. Pronto, eu entendi. E quando você entende, você desfruta. Entendeu? É que a gente se preocupa sempre mais com a despesa do que com o investimento. A gente sempre se preocupa mais com as perdas do que com o investimento que você tem que fazer. Por isso que toda vez que tem que fazer um investimento, tem que jogar dinheiro na frente, tem que jogar atitude na frente, tem que jogar intenção na frente, não tem? Não é assim? Mas isso vai gerar recurso, isso vai gerar condição. É ou não é? Sempre que se você vai fazer algo, não falei da casa que a gente alugou para você, nós não tivemos que ir lá alugar,
Apareceu a casa, tinha que alugar, alguém ia alugar, e a casa é boa, a casa era um lugar estratégico, mas tivemos que pagar um mês adiantado. Estão pagando, a casa está fechada, só vai usar em janeiro. Mas por que não alugou em janeiro? Vão perder aí um monte de dinheiro. Mas você não pode contar o que você está perdendo, você tem que contar os anos que ela vai servir para salvar os pastores, porque é um investimento, não é uma perda. Então a gente se preocupa muitas vezes mais com a despesa do que com o investimento. Por quê? Porque nós não somos precisos, nós somos precisos nas perdas. Nós contabilizamos as derrotas, não as vitórias. Nós contabilizamos os gols que foram para fora, não a bola que entrou. Nós contabilizamos os chutes na trave, os chutes lá fora, mas aquela que entrou a gente não celebrou. Então assim, a gente aprende com tudo, Deus fala com a gente, tudo fala, como diz o meu amigo Bertelli, tudo fala. Meu filho disse: pai, você só olhou as bolas que foram para fora, aquele golaço que eu fiz, você não viu. Eu digo: vi. Ele disse: então por que você não me disse que eu fiz um golaço? Eu disse: golaço, cara, foi um golaço. Então celebra comigo primeiro aonde eu acertei, depois me ajuda aonde eu errei. Porque a igreja aponta primeiro as derrotas, aponta primeiro as quedas, aponta primeiro os negativos. Maximize a vitória, minimize as derrotas. Se nós queremos falar de fundamentos, nós vamos ter que ser mais precisos, mais focados nas coisas boas. Amém? Vamos ouvir os profetas de prevenção. Porque, irmão, vou te falar, se a gente não ouve os profetas de prevenção, o que é que acontece? Nós vamos ter que ouvir depois os profetas de correção dizendo: eu sabia. Então sempre que aparece um profeta de prevenção, que a gente fala alguma coisa, a impressão que a gente está sendo hostil, a impressão que a gente está sendo rude, está sendo grosso, estúpido, o que você está falando não faz sentido, está fora do contexto. Mas por favor, é porque você está tentando entender na sua alma, no seu raciocínio. Às vezes eu falo uma frase aqui, alguém diz na internet: está fora de contexto. É porque você não é profético, você só é racional. Na sua cabeça 2 e 2 são 4, mas na minha Bíblia 1 homem vale por 1000 e 2 por 10.000. Vamos entender o que é ser um exército. Se eu sou melancólico, eu vou colar com quem é colérico. Se eu sou colérico, então eu vou colar com quem é fleumático. É freumático ou flê? Flê com L, flê. Fleumático. Por quê? Porque Deus não deu tudo para mim. Amém? Eu posso ouvir meus irmãos, posso parar e ouvi-lo, eu posso parar e ensinar. Agora vamos respeitar os momentos, vamos respeitar as fases. Abra comigo, para a gente já ir para o final, meu Deus, vamos lá para o final. Jeremias 1. Aleluia. Ô irmão, que manhã, eu estou sentindo muita liberdade para falar. Eu sinto um céu aberto aqui, o céu está aberto aqui. Verdade. É verdade, irmãos. Jeremias 1:10 diz o quê? Deus está falando para Jeremias. Vamos ler o 4. 1:4. Veio em mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe eu te conheci. Antes que eu te formasse no ventre eu te conheci. Não tem mãe aqui não. Antes que eu saísse da madre, antes que saísses da madre, te santifiquei. Quem te santifica? Se a santidade que você adquiriu é só fruto do seu esforço, isso não é santidade, é orgulho religioso. A santidade é Deus que santifica, e você Deus me criou para ir me santificando, mas a santidade quem me dá é Ele. Amém?
Porque quando Ele dá o que é dele para mim, Ele já está me santificando, irmãos. Se Ele disse que o reino de Deus habita em mim, se Ele soprou a sua santidade em mim, foi Ele que me deu a santidade. Sabe o que significa isso? Que a parte boa que está em mim foi Ele que deu. E a parte ruim que está em mim são os resíduos da minha alma. Então quem define quem? Quem decide o quê? Quem governa quem? A minha alma ou a santidade dele em mim? Olha o que ele diz: antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse: Senhor Deus, não sei falar, não passe de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passe de uma criança. Onde quer que eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras, ai meu Deus, na tua boca. Pois, então eu vou falar. Não. Primeiro ele põe a palavra. Quando você come o livrinho, na boca é docinho, mas quando ele cai no ventre, o que ele faz? Ele amarga. Esse peso que a gente carrega, essa angústia, que está tudo bem, está prosperando, tem seguidor na internet, né? Todo mundo convida para pregar, todo mundo oferece recursos, vem pregar aqui que eu vou te dar tanto. Todo mundo quer comprar seu livro, todo mundo quer tirar uma selfie, mas lá dentro uma angústia. Por quê? Por quê? Porque você comeu o livrinho. Ele pôs as palavras dele na sua boca, e ela fica aí remoendo. No tempo certo você vai liberar sobre nações, povos, línguas e tribos. Como diz Apocalipse 10, versículo 10 ao 12. Deixa eu terminar aqui. Ele diz assim no versículo 10 aqui de Jeremias: vê, vírgula, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os, para arrancares, derrubares, destruíres e arruinares, para edificares e plantares. O que é que o Senhor está dizendo? Hoje eu te ponho sobre as nações e sobre os reinos. Então vamos numa nação, vamos para a nação, vamos. Em agosto nós estamos aqui, eu e mais o Júnior, né? Meu irmão, eu e mais os 2 pastores, nós vamos fazer uma expedição no leste europeu. Nós vamos em 14 nações de carro em agosto. Vamos lá pregar? Não. Mas você não vai na nação. Mas Ele não me deu só as nações, Ele me deu os reinos. Nós vamos entrar na nação para profetizar no reino. Vamos entrar na nação, profetizar no reino. Vamos entrar na nação, profetizar no reino. Por que você acha que Daniel abriu a janela para Israel, dizendo que eu posso estar nessa nação, mas aqui não é o meu reino? O que é que Jesus dizia? Eu estou aqui nessa nação, mas o meu reino não é daqui. Então não adianta você ir numa nação abrir uma igreja se você não está vencendo nos reinos. Vou abrir a igreja naquela cidade, vai lá primeiro, levanta intercessores, briga no reino. Nações fala dos trabalhos materiais, dos funcionamentos físicos. Reino fala de principados espirituais. Então quando eu chego numa cidade, a primeira coisa que eu procuro saber é qual é o reino que atua aqui nessa cidade. Será que é Mamon? Será que é Leviatã, Israel? Será que é Jezabel? A maioria das vezes tem acesso, tem manifestações desses 3, um dos 3. Será? Entramos no Japão. Pisamos no Japão, junto com o pastor Gladson, que coordena os trabalhos da Ásia. Entramos no Japão, eu, Gladson, Júnior, Reuel. Aí descobrimos no Japão o quê? Que é a nação com um dos maiores índices de suicídio do mundo. Pronto, descobrimos, temos uma informação da nação.
Agora tem um reino governando esses suicídios. E aí fomos estudar para descobrir com alguns irmãos. Você descobre, por exemplo, que na guerra, quem inventou os kamikazes? De descer com um avião e se suicidar junto. Aí você vai estudar os kamikazes, você vai ver de onde os kamikazes herdaram essa vontade dos samurais. Que faziam o quê? Se suicidavam. Então, quando os samurais se suicidavam, eles estavam estabelecendo um reino, um novo reino. Pegou? Então não adianta tirar o revólver da cabeça de uma pessoa, porque vai ter uma pessoa aqui, outra pessoa aqui, outra pessoa aqui, outra pessoa lá. Tudo bem, vamos trabalhar assim também nas nações, mas nós precisamos derrubar os reinos. Amém? Agora tem um que tem poder para derrubar os reinos. Uma pedra que foi cortada sem a ajuda de mão de homem, disse Daniel, dará contra o pé da estátua, e um novo reino será estabelecido. Ei, o novo reino. Você está entendendo o que a igreja precisa ir fazer nas nações? Não é abrir igreja, é derribar os reinos, destronar os reinos. Amém, pegou isso? Amém, vai lá, porque que a Bíblia diz primeiro, vê, hoje eu te ponho sobre as nações e sobre os, para quê? Para abrir uma igreja? Não, para derrubar, para arrancar, para destruir e para arruinar. E depois de fazer isso, plantar e edificar. Fundamentos, diga comigo, fundamentos. Diga, a igreja só pode aparecer se ela tiver fundamentos corretos. Senão ela vai se exibir. Diga, senão ela vai se exibir. E a igreja do entretenimento, diga, a igreja do entretenimento, ela tem o princípio do Coliseu, que é divertir os desinteressados e matar os verdadeiros crentes. Pegou? Aleluia. Eu acho que eu vou terminar. Agora eu quero levantar aqui. Vem cá, pastor Fernando, um pouquinho aqui. Usar uma frase do pastor Juscelio aqui. Deus levantou esse homem aqui, Jeú. Jeú foi lá derrubar quem do trono? Quem Jeú derrubou do trono? Jezabel. Por que Jeú derrubou Jezabel do trono? Porque antes dele, Elias já tinha derrubado o trono de Jezabel. Quando a igreja entrou nas regiões celestiais do Brasil e derrubou o trono, você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando a igreja entrou nas regiões celestiais e derrubou o trono, amém? Veio um Jeú e derrubou Jezabel do trono. Então, igreja, olha para mim. O seu trabalho agora, deixa que quem tem chamado para derrubar Jezabel do trono, faça isso. O trabalho da igreja é derrubar o trono de Jezabel. Amém? Por quê? Por quê? Por que você acha que nos últimos dias Deus vai levantar o profeta Elias? Por quê? Porque o importante não é derrubar Jezabel do trono, o importante é derrubar o trono de Jezabel. Porque depois, para derrubar Jezabel do trono, o Jeú, qualquer louco serve, que cavalga como louco. Exato. Jeú para na frente assim e diz assim do quê? E diz o quê para os eunucos que estão do lado de Jezabel? Joga essa mulher daí de cima. Quem derrubou Jezabel?
os que foram castrados por ela. Você está entendendo isso? Está pegando isso no seu espírito, irmão? Obrigado, Fernando. Então, igreja, acabou o tempo de admiração. Jeú, volta lá. Acabou o tempo de admiração. Porque quando o valente invade a casa, toma as coisas para si. Mas chegando um que é mais valente, vence-lhe, tirando-lhe a armadura que confiava, e reparte os seus despojos. Amém? Homens específicos para lugares específicos. Deus está levantando esses homens. Uns vão derrubar o trono de Jezabel, outros vão derrubar Jezabel do trono. Amém? Um derruba o trono do principado, o outro derruba o principado do trono. Então, eu preciso saber qual é o meu trabalho. O meu trabalho como igreja é derrubar o trono do principado. Amém? Amém? A igreja deve entender isso, que ela foi chamada para derrubar o trono do principado. E eu termino aqui. Quem é essa que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol? Ela já viveu esses processos, esses dias. Ela é formidável, imponente como um exército com bandeiras. Ou você se torna um exército com a igreja da mesma rua, com a igreja do mesmo bairro, com a igreja da mesma cidade, com a igreja da mesma geração. Mas eu não concordo com o cabelo deles, eu não concordo com a forma de culto deles, eu não concordo. Eles não dão paz do Senhor, eles dizem aí, galera. Eles não usam terno, eles usam tatuagem. Ou eu dou as mãos para aquilo que Deus está fazendo. Amém? Pastor, eles não respeitam a igreja, eles entram de boné. Pastor Vilmar conta uma história interessante aqui. Pastor Vilmar disse que um dia foi cumprimentar o irmão, disse: a paz do Senhor, irmão. Ele disse: paz do Senhor não, paz de Deus. Aí o Vilmar disse: por que, irmão? É porque tem muito Senhor. Ele disse: e não tem muito Deus? O Vilmar, na sua simplicidade. Então não são dias de essas coisas, irmãos. Essas movimentações, elas não são os nossos fundamentos. Os nossos fundamentos são isso que nós falamos aqui hoje. Tem muito mais, não deu tempo de falar tudo. Venha no culto amanhã. Gratidão, perseverança, unção, selo no coração, selo nas atitudes, Jesus no centro. Mostre Ele e não você. Fique de pé comigo, por favor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Sai do seu lugar, vem pra cá, vem. Vamos terminar. Pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei.